cabe a nós mostrar para essas pessoas a grandiosidade de Deus, com o nosso testemunho, com o nosso caráter. Deve ser um padrão de Cristo. Amém. E eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser, pois tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor e o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. E eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor e o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. És o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor e o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é a minha vida é minha vida é para o teu louvor. E eu queria ter
mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Deus, te entregamos esse momento, Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Tudo que fizemos aqui, Pai, até agora, Pai, foi para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é digno de toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, Pai. E obrigado, Senhor, por nos permitir fazer parte, nos permitir, Pai, te adorar, porque a gente não merece isso. Deus, eu te convido, Pai, a passear no nosso meio, Pai. A tocar nos corações aqui, Pai. Eu não sei quais são as lutas, quais são as batalhas, Pai. Mas que a gente possa confiar, Pai, que o Senhor tem estado conosco até aqui, Senhor. Dá paz ao nosso coração, Pai. E que a nossa vida, Pai, como essa música tão bonita mostra, Pai, que a gente possa dar o melhor para o Senhor, Pai, não a sobra. Que a gente possa entregar a nossa vida por completo nas Tuas mãos, Pai. Que a gente não limite, Pai, a nossa adoração só nesses momentos de culto, domingo à noite, Senhor. Mas todo dia, Pai, a nossa vida possa ser um culto de gratidão, de louvor ao Senhor. Que a gente possa entregar o nosso melhor, Pai. Nosso melhor, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Os juniores hoje ficam aqui no culto e as crianças podem ir lá para o culto junto às irmãs, as tias que vão trabalhando com vocês, que vão estar ministrando a palavra para vocês. A irmã Aline já está ali na porta para esperar vocês. Então todas as crianças podem lá se dirigir ao culto. Vai ser ministrado para vocês lá nas salas lá de baixo, tá bom? Diz assim no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 10, versículo de 10 a 12, diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Se nós estudarmos o livro de Daniel, nós vemos que Daniel, profeta de Deus, muito usado, teve vários episódios na vida dele que a sua busca pelo Senhor, a sua submissão a Deus, o seu temor ao nome de Deus, fizeram que Daniel fosse assim um homem muito notado onde ele estava e um homem muito usado por Deus, né? Nós vamos ter outras oportunidades aqui na igreja de falar um pouco também sobre a vida de Daniel. Mas eu ia chamar as crianças aqui na frente para nós orarmos com elas, mas eu quis que elas descessem logo, para a gente ter mais um tempinho para nós orarmos aqui com a igreja, né? A gente fala no início aqui, né, que eu li o Salmo 100, né, que Deus, ele merece esse louvor, e Deus merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Mas também umas coisas que nos impressiona com Deus é que esse Deus que é cheio de honra, cheio de majestade, cheio de glória, ele se importa com cada um de nós. A gente às vezes vem aqui, a gente não sabe o que a pessoa está passando, a gente não sabe o que a pessoa está sentindo, o que você teve essa semana, né? Quando, alguns domingos atrás aqui, nós tivemos um momento de oração que o pastor João Marcos dirigiu,
né, nós orávamos de duas pessoas, era um dia que eu estava muito abalado. Aí eu orei com o pastor ali naquele canto. Quem me viu ali viu que eu chorei. Chorei muito. Porque aquele dia eu estava precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de Deus na minha vida. E aqui diz esse texto aqui, o subtítulo na minha Bíblia traz aqui que Daniel foi consolado por Deus. Daniel se aplicou a orar, se humilhou perante de Deus e esperou a resposta. Levou 21 dias para aquela resposta de oração, da oração que ele tinha feito, chegasse até ele. Talvez aqui muitas pessoas estão esperando esse tempo, talvez mais, talvez menos, não sei. Mas Deus conhece o coração de cada um de vocês, irmão. Tenho certeza disso. E aqui ele disse, porque Deus te ouviu desde o primeiro dia, quando você se humilhou perante Ele. Quando você buscou o Senhor, quando você com temor buscou a Deus, Deus te ouviu, Daniel. Demorou 21 dias para que eu chegasse aqui para te trazer essa resposta. Mas Deus já tinha ouvido desde lá do início. Né? Talvez eu não sei o que você está se passando, irmão. Mas tenha certeza que Deus trouxe aqui, nós queríamos orar com você hoje. Eu queria convidar vocês, quem quiser ficar sentado, pode ficar. Quem tiver condições, eu queria convidar você a se ajoelhar. Ficasse de joelho no seu lugar aí, na sua cadeira, no seu local que você está sentado. Não porque isso, para que a gente veja alguma coisa, para que seja filmado lá de cima, mas não. Porque quando nós nos humilhamos perante Deus, muitas coisas acontecem que aqui vocês não podem imaginar no reino espiritual, o que isso transforma na vida da pessoa. Então, se você tem condições físicas aí, eu convido a você, fica de joelho no seu lugar. Entrega o seu coração diante de Deus agora. Vamos orar, nós vamos estar aqui orando pela sua vida. Tenha fé, irmão. Humilha-te perante o Senhor. Você não está fazendo isso diante de homens. Você não está fazendo isso por uma denominação, para a primeira igreja batista de Santa Maria. Não. Você está fazendo isso para Deus. Deus está te vendo. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe tudo aquilo que é necessário para a tua vida. Então coloque-te diante do Senhor. Ore silenciosamente durante algum tempo, depois eu vou estar aqui orando com os irmãos. Feche os teus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Ó Senhor, diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, queremos chegar diante de Ti, Pai. Pai, nós reconhecemos que não somos nada, Senhor, perante a Tua pessoa, Senhor. Nós somos tão inferiores, ó Pai, nós somos tão insignificantes, Pai. Mas mesmo assim, Pai, Tu, no Teu trono, na Tua majestade, na Tua glória, Tu se importa com cada um de nós, Senhor. Ó Pai, assim como na vida de Daniel, Pai, que nós possamos nos humilhar diante da Tua pessoa, Pai. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, que não há outro Deus senão a Ti diante de nossas vidas, Senhor. Muitas vezes nós buscamos, Senhor, a nossa própria capacidade. Muitas vezes nós buscamos o nosso próprio intelecto, Senhor. A nossa vã sabedoria, Pai. Muitas vezes nós buscamos ajuda em outros livros que não da Tua palavra, mas Te pedimos perdão por isso, Senhor. E nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Pai, toma cada coração aqui nessa noite. Toma cada vida, Senhor. Só Tu sabes, a Tua palavra diz que Tu nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Senhor. Toma cada vida aqui que está aqui diante de Ti agora, que está diante de Ti de joelhos, ou mesmo sentado, ou em pé, Senhor, Te buscando, Te clamando, Senhor. E toma, Pai, transforma, Pai. Se há alguém aqui que está passando um problema de saúde, Senhor, que Tu possa estar operando com a Tua mão, Senhor. Pai, toma essa vida, Senhor. A Tua palavra diz que Tu, Teu Filho, é o médico dos médicos, Senhor. Toma essa vida nas Tuas mãos, ó Pai. Opera a cura, Senhor. Transforma a vida dessas pessoas que estão sedentas de cura, que estão doentes, ó Pai, que estão enfermas, que estão sofrendo alguma coisa. Muitas vezes, ó Pai, nós vamos a médicos, vamos a hospitais, e às vezes a gente não sabe certas coisas que estão acontecendo, mas mostra, Senhor, mostra na vida dessas pessoas o Teu plano, o Teu amor, e opera, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, se alguém aqui está sofrendo, ó Pai, que está com problema de trabalho, Senhor, que está precisando de uma resposta Tua, Senhor, dê a direção essa semana, Senhor, que essa pessoa possa reconhecer o Teu poder através disso também, Senhor. Nós sabemos que nessa vida, ó Pai, nós teremos aflições, nós teremos sofrimento, e o Teu plano não é simplesmente para nos dar as coisas materiais, coisas terrenas, mas Tu nos abençoa com isso também, Senhor. Se alguém aqui está carente disso, Pai, eu Te peço, Pai, opera da Tua maravilha. Ó Pai, se alguém aqui está enfrentando problema de relacionamento, Senhor, na família, marido,
esposa, Senhor, filhos, ó Pai, relacionamentos que precisam ser restaurados em Ti, eu te peço, Pai. Opera das Tuas maravilhas, porque nós já ouvimos aqui tantos testemunhos maravilhosos, ó Pai, do grande amor, do Teu poder que Tu transformou famílias aqui, que hoje estão aqui nesta casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome, porque um dia creram, Pai, se humilharam perante o Teu santo nome, Pai, se renderam aos Teus pés e creram que Tu podias operar maravilhas, Senhor. E nós vemos aqui hoje famílias transformadas em Ti, famílias que Te servem, que Te buscam, Pai, famílias que se livraram das drogas, famílias que se livraram do álcool, Senhor, lares que estavam a ponto de se ocorrer divórcios, lares que estavam a ponto de ser desfeitos, Senhor, mas Tu, pelo Teu grande amor e o Teu poder, Pai, Tu restaurou, Senhor, pela honra e glória do Teu santo nome. Isso aqui, Pai, não é uma propaganda enganosa, porque Tua palavra não mente, Senhor. Tu tens poder para fazer isso, e aqueles que Te buscam, Senhor, alcançam aquilo que Tu tem, porque o Teu plano é maior, muito maior do que nós podemos imaginar, Senhor. Se alguém aqui, Pai, que está passando uma dificuldade, às vezes a gente não consegue entender muitas coisas que se passam no coração dessas pessoas, ó Pai. Mas Tu conheces, ó Pai, Tu pode restaurar, Tu pode transformar, Senhor. Porque Tu és o Deus verdadeiro, o único que é digno, merecedor de toda a honra, de toda a glória. E ao Teu santo nome, ó Pai, nós Te clamamos, ó Pai. E Te louvamos pelo que Tu fez, está fazendo e ainda farás no meio do Teu povo, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que um dia, Pai, morreu na cruz para que pudéssemos ter esse livre acesso a Ti, Pai. É que nós louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vou sentar. Ainda nesse espírito de clamor e adoração, ao som de uma música, aqueles irmãos que vierem preparados para ofertar e dizimar, podem fazer nesse momento. Se você está vindo a primeira vez aqui na igreja, fique à vontade. Isso é uma ordenança que nós fazemos, nós cumprimos da palavra de Deus, nós trazemos à sua casa os dízimos e as ofertas. Se você também quiser ofertar, fique à vontade, é livre para fazê-lo também. Depois desse momento, estarei passando a palavra ao pastor João Marcos, que estará ministrando a pregação dessa noite. Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque Tu tens abençoado muitas pessoas, muitas famílias. Obrigado pela Tua igreja, Pai, que está reunida. E obrigado, Senhor, porque vale a pena Te seguir, Pai. Vale a pena confiar no Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor tem abençoado a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. É muito bom estarmos juntos, podermos estar em comunidade para buscarmos ao Senhor e adorarmos o nosso Deus. É muito bom estarmos juntos. Nós precisamos disso, nós precisamos estar juntos como igreja. Como você sabe, o pastor Roosevelt está de férias, o pastor Vinícius também voltam essa semana. O pastor Roosevelt está de aniversário hoje, então se você puder mandar um recado para o pastor, com certeza vai ser algo especial na vida dele, tá bom? Então, essa semana os nossos pastores estão de volta, tá bom? Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada É Hora de Falar. É hora de falar. Na semana passada, nós falamos sobre quem? Tempo. Sobre um profeta chamado Ezequiel, um homem que foi chamado por Deus para falar.
hoje nós vamos falar de uma maneira diferente. Nós vamos falar hoje de uma forma mais estratégica, ou seja, nós vamos falar sobre como o povo de Deus deve viver nesta terra, ou viver nas cidades. Nós vivemos em cidades hoje. As populações estão correndo para as grandes cidades. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 12, de 26 a 31. 2 Samuel capítulo 12, 26 a 31. Eu quero falar nessa noite sobre um personagem chamado Joabe. Talvez você não conheça esse homem, Joabe. Guarda este nome, Joabe. Um dos grandes homens da Bíblia, só que ele não tem um nome tão famoso como Davi, como Moisés, como Abraão e todos os outros. Joabe, um grande homem de Deus, um general, Joabe. 2 Samuel capítulo 12, de 26 a 31, eu queria que você prestasse atenção neste texto e nesta palavra. 2 Samuel capítulo 12, de 26 a 31, diz assim: Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: Lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a. Senão, eu terei a fama de havê-lo conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Vamos orar? Nosso Deus, eu quero pedir que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações e que o Senhor possa tocar as nossas vidas para que saiamos daqui, Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Esta é a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da mensagem desta noite, o título é este: A Conquista da Cidade. A Conquista da Cidade. Você sabe disso, mais da metade da população mundial vive nas grandes cidades. Se você pegar o mundo, ou você pegar o Brasil, a maior parte da população mundial vive nas grandes cidades. As pessoas querem ir nas cidades, as pessoas querem ir aonde as coisas estão acontecendo. As multidões estão se aglomerando nas grandes metrópoles ou megalópolis. Mais da metade, 56% da população brasileira, ou 114,6 milhões, vivem em apenas 5,5%, 304 dos municípios. O país, o Brasil, tem 41 municípios acima de 500 mil moradores, que concentram 29,9% da população, 61,2 milhões. O Brasil tem 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Olha que interessante, segundo a ONU, hoje, 54% da população mundial vive em áreas urbanas, uma proporção que se espera venha aumentar para 66% em 2050. As pessoas estão se tornando urbanas, só que existe um grande problema, ou milhares de problemas, de ajuntamento de pessoas. O mundo está confuso. Existe muita violência, as pessoas estão se degladiando, nós estamos virando animais diante das pessoas. Você já percebeu isso? Às vezes você está num lugar, você está bem, e você daqui a pouco se encontra com alguém, ou acontece uma tragédia, algum problema, e você vira um bicho de repente, porque as pessoas estão se aglomerando. Qual é o grande problema das cidades? O que está acontecendo com as grandes cidades, com as metrópoles e com as megalópolis? Nós ficamos nos perguntando, nunca se viu tantos protestos, todo mundo quer pedir alguma coisa, reivindicar alguma coisa. O Brasil virou um canteiro de protestos. Nós estamos protestando por tudo e por todos. Nós estamos indignados, nós estamos na cidade, nós estamos vivendo entre as pessoas. Eu creio que existem dois grandes problemas nas cidades. Um problema que puxa o outro, é só isso.
O primeiro problema é o relacionamento do homem com Deus. O homem tem um problema no relacionamento com Deus. Enquanto ele não resolve o seu problema com Deus, ele não resolve com as outras pessoas. Imagina você ver bilhões de pessoas que não resolvem o seu problema com Deus vivendo no mesmo lugar. Vai dar problema, vai dar tilt. Alguma coisa vai acontecer. Então nós vivemos nesse mundo de problemas. O segundo problema é um problema familiar. As famílias estão desestruturadas, as famílias não têm base, as famílias estão perdidas. Imagina isso nas cidades. O que nós estamos vendo? Primeiro, pessoas com problemas com Deus e depois desestrutura familiar. Tudo isso num lugar só vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. E nós vivemos diante disso. John Wesley disse certa vez o seguinte: se eu tivesse 300 homens que a ninguém temessem senão a Deus, que nada odiassem a não ser o pecado, e que tivessem a disposição a nada saber entre os homens a não ser Jesus e este crucificado, eu poria fogo no mundo. Não fogo de tacar fogo, mas eu alcançaria o mundo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. John Knox disse o seguinte, ele orou: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Foi perguntado a um general francês na Primeira Guerra Mundial: qual lado vencerá? E a resposta do general foi: o lado que avançar. O lado que avançar. Como é que se conquista uma cidade? Como é que nós chegamos numa cidade com o evangelho do Senhor Jesus Cristo? É com armas? Não. Você sabe que Martinho Lutero, o reformador, ele era um homem, ele era um teólogo, ele não era um guerreiro, ele não era um general. Só que ele tinha alguns amigos de guerra, e esses homens chegaram para ele e falaram assim: Martinho, nós temos armas. Você quer que nós utilizemos armas para que a verdade do evangelho chegue neste império? Olha a resposta de Martinho Lutero: eu não vou apelar para armas e derramamento de sangue para a defesa do evangelho. Foi pela pregação da palavra que o mundo foi conquistado. Pela palavra a igreja foi salva. É pela palavra que ela há de ser restaurada. Eu não vou depender de ninguém senão de Jesus Cristo e sua palavra. A solução para as cidades, a solução para onde nós moramos, aonde nós estamos, aonde nós convivemos, nos nossos relacionamentos, é Cristo, é Jesus, é as pessoas resolverem o seu problema com Deus, é as pessoas resolverem os seus problemas familiares. Mas João, você lê um texto falando sobre Joabe, quem é esse cara, que história é essa? Eu quero contar essa história para você, presta atenção. Existia um profeta muito querido em Israel, chamado Samuel. Era um homem de Deus. O povo gostava muito de Samuel, mas Samuel morre. Ele envelhece e depois morre. E os filhos de Samuel, eles agora trabalham no lugar do seu pai. Só que os filhos de Samuel, eles se desviam do Senhor. Eles fazem um monte de coisas erradas. E o povo fala: nós queremos um rei. Nós queremos um novo rei. E Deus fala para o povo: eu já fui rei, eu sou rei para vocês. Como que vocês querem um povo? E Samuel fala: Senhor, o povo está pedindo um rei. Deus fala o seguinte: eles querem um rei, podem pegar um rei. Deus dá um rei para aquele povo. Quem? Saul. Saul, um homem que tinha tudo para ser um grande rei, mas ele faz um monte de coisa errada. Ele era um homem terrível, um homem egoísta, um homem mentiroso e que matava, um homem complicado. Deus tira Saul do trono e levanta Davi. Deus fala para Samuel: Samuel, antes de morrer, vai lá na casa de Jessé e chama um dos filhos. Ele vai lá e chama quem? Davi. Tinha vários irmãos, ele elege Davi. Deus então chama Davi para ser rei em Israel. E de fato Davi foi um cara muito famoso, muito conhecido. Davi é um rei que não é conhecido só no meio do cristianismo, no meio do povo judeu, não. Ele é um cara conhecido em qualquer lugar. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela pode falar: você já ouviu falar sobre o rei Davi? Já ouvi falar. E Davi então se torna um grande homem, ele derrota de cara o gigante filisteu, Golias, e ele se torna um homem conhecido. Aí ele dá aquele resbalo, ele tem um caso com uma mulher chamada Batseba, mulher de Urias. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, aquele filho morreu e depois nasceu outro, Salomão. Mas a Bíblia, apesar de tudo isso, chama Davi de um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Já pensou isso?
Davi foi um grande homem, só que você não sabe da história. Ou sabe. Davi tinha um homem ao seu lado, e o nome deste homem era Joabe. Presta atenção neste homem. Joabe, guarda este nome. Joabe, não se esqueça deste nome. Eu quero falar sobre ele. Joabe era o general de Davi. Davi venceu 8 mini-nações. Os amonitas foram a última nação a ser subjugada, passando Davi a ganhar controle de toda a Palestina. O inimigo foi vencido e fugiu para a sua capital Rabá, que era uma cidade altamente fortificada. O que acontece? Davi aciona um homem chamado Joabe. E Joabe então vai em direção a Rabá e conquista aquela cidade. E eu quero esmiuçar esse texto que nós lemos aqui para que você preste atenção e leve alguma coisa para o seu coração, nós como igreja também. Nessa noite, nós somos aqui como um exército de Deus. Nós somos como um exército de Deus. Mas aí você fala assim, mas eu não sei se eu sou de Deus, eu não ando com a vida muito acertada. Mas talvez você tenha temor a Deus. E você quer voltar para Deus. Deus ama você. E Deus quer que você seja do exército dele. Deus quer nos usar para conquistar a cidade para o Rei Jesus. Para conquistar uma cidade precisamos, em primeiro lugar, atacar as fortalezas e as fontes. Em primeiro lugar, atacar as fortalezas e as fontes. Sabe o que acontece? Presta atenção. O texto diz assim, o verso 26 e o 27. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou o quê? A fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo, lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Ele fez 2 coisas. Ele conquistou a fortaleza e as fontes. Presta atenção. Era a cidade real, a fortaleza de água, referindo-se às fortificações que defenderam o fornecimento de água para a cidade. Rabá se situava em um vale estreito na parte superior do rio Jaboque, ocupando os 2 lados do riacho. Sua fortaleza se localizava no topo de um rochedo íngreme no lado norte. Aos poucos, o exército israelita havia tomado conta da cidade, primeiro da região onde ficava o palácio real e depois da parte que controlava o seu abastecimento de água. O que Joabe pensou? Eu vou tomar Rabá, mas aonde que eu devo ir? Primeiro, sabe onde eu vou? Eu vou atacar a fortaleza e eu vou atacar as nascentes de água. Ele foi em 2 lugares, na fortaleza e nas nascentes de água. O que nós aprendemos com isso? Nós estamos falando, é hora de falar. No mundo que nós estamos vivendo, falar de Jesus nem sempre é a melhor opção. Você sabia disso? Nem sempre falar é a melhor opção. Nós, como igreja, precisamos ser estratégicos. Uma igreja que quer alcançar uma cidade perdida, o que ela precisa fazer? Ela tem que atacar nas fortalezas e nas fontes. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 3 a 5, presta atenção sobre fortalezas. Paulo falando, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E o que a Bíblia fala sobre água? Olha o que Jesus falou, João 4, 13 e 14, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí nós pensamos o seguinte, bom, entendi, só que tem uma coisa, o mundo que nós vivemos é diferente, gente. O mundo é totalmente diferente, nós temos que ser uma igreja para esse tempo. E nós insistimos em ser um estilo antigo que não existe mais, nós temos que mudar. O que? Nós temos que atacar a sociedade nas fortalezas e nas fontes. Deus quer usar você para entrar em diversos lugares. Deus quer usar médicos, advogados, dentistas, psicólogos, empresários, empreendedores. Deus quer usar esse tipo de pessoa como Joabe. Joabe era um rei? Ele não era um rei, mas ele atacou as fortalezas e as fontes
de Rabá. Deus quer nos usar para isso. Ore insistentemente para Deus derrubar as fortalezas espirituais da sua cidade. Abasteça os seus relacionamentos, os seus contatos e a sua cidade com a água da vida que é Cristo. Com a água da vida que é Cristo. Você sabia que no Brasil, o Rio Grande do Sul é considerado um dos estados mais difíceis para o crescimento do Evangelho? Existem fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas, mas elas são derrubadas com oração. Elas são derrubadas com uma igreja firme, que avança, que vai além. Imagina se nós tivermos uma igreja de oração. Imagina se nós formos uma igreja mais inteligente para o mundo que nós vivemos hoje. O mundo é outro, gente. Nós estamos numa outra dimensão. Nós queremos viver de uma forma que não existe mais. Nós temos que ser uma igreja nova para um tempo novo, porque nós precisamos entrar nas fortalezas e também nas fontes. Você sai do culto aqui, todo feliz, que legal, que o louvor, a palavra, os irmãos, o abraço. Só que você vai para a faculdade, tem ateus lá, cara. Como é que você vai lidar com essa gente? Tocando Aline Barros, pegando um celular e tocando Aline Barros para ela? Não, gente. É um outro mundo, nós precisamos de pessoas inteligentes, pessoas que pensam, pessoas que vivem no mundo de hoje. Eu sei que muitos de vocês aqui têm crises, porque o mundo hoje é diferente. Você tem temor a Deus, mas hoje o ateísmo está tomando conta dos lugares. Tem muita gente que não crê em Deus. Como é que nós vamos chegar a essas pessoas? Nós precisamos ser uma igreja racional também. Deus quer usar a sua inteligência para chegar nas fortalezas dessa cidade. Deus quer te usar para ir nas fontes. Você é uma pessoa de influência. A sua influência não é para ganhar dinheiro. A sua influência é para você alcançar pessoas com o Evangelho. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te usar de forma poderosa, de forma sobrenatural na vida das pessoas. Então, quando Joabe, ele chega em Rabá, o que ele pensa? Eu vou destruir os soldados de cara? Não. O que ele pensa? Eu vou atacar as fortalezas e as fontes. Dito e feito. Ele vai lá. Então Deus quer usar você. E nós precisamos ser como um exército. E como esse Joabe, um homem corajoso, que fez isso. Irmãos, existem fortalezas espirituais ao nosso redor. E nós precisamos ser como Joabe, um guerreiro de Deus. Não dá para ficar brincando de ser crente. Não dá para ficar brincando de cultinho. Não dá. Não dá. Nós temos que ir para o joelho. Nós temos que estudar para viver nesse mundo que nós estamos, na sociedade onde nós estamos. Nós precisamos mudar o nosso perfil, porque esse mundo precisa ser alcançado por Jesus Cristo. Segundo lugar, o que nós precisamos para conquistar uma cidade? Segundo lugar, lealdade e humildade. Sabe o que acontece? Olha que coisa interessante. Esse homem era fenomenal, Joabe. Joabe era um homem fenomenal. O texto diz o seguinte, o verso 28 e 29. Agora, convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista. Senão, eu terei a fama de havê-lo conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Presta atenção. Joabe lutou durante muitos anos contra 8 inimigos de Israel. Ele merecia o crédito da vitória final. Joabe não quis o crédito, preferindo ficar em segundo lugar, sendo general e não rei. Davi concretizou em um tipo de operação de limpeza. Nenhum grande homem vence sozinho. Sempre tem a ajuda de pessoas-chave que representam uma variedade de talentos. Joabe desejava honrar seu rei. Joabe era leal e não queria que se lhe atribuísse a vitória, desejava dar-lhe a Davi o rei. Olha o que acontece, Joabe toma Rabá, ele conquista as fortalezas e as fontes, ele toma a cidade. Quando ele estava quase terminando a cidade, ele para, opa, só um pouquinho, eu não vou levar a glória dessa vitória. Sabe o que ele faz? Manda chamar Davi, eles trazem Davi. Sabe quem é que fica com a honra da vitória? Davi. Quem é que conquistou a cidade? Joabe. O que eu aprendo aqui? Como servos de Deus, nós precisamos de lealdade e humildade. Lealdade a Deus e humildade. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, a gente traz um amigo na igreja e a gente fala, puxa, eu sou o cara. A gente faz alguma coisa para Deus e a gente fala assim, eu sou bom. Mas Joabe fala assim, eu sou um general, mas o rei é Davi.
quem vai levar o título dessa vitória vai ser Davi. E dito e feito, o que acontece? Ele manda chamar Davi, e Davi termina de conquistar Rabá. E quem é que fica com os louros da vitória? O rei Davi. Naquela época, quem é que era o representante do rei, de Deus? O rei. Davi era o representante de Deus. Joabe, com aquilo, ele estava dizendo: eu não vou levar o título dessa vitória. Essa vitória vai ser para Davi, mas na verdade ele estava dizendo: essa vitória vai ser para o rei, para Deus, para Deus. Olha a humildade desse homem, a humildade de Joabe. Salmo 115:1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. João Batista, aquele que veio antes de Jesus, ele olha para Jesus e diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus está precisando de Joabes, homens e mulheres que exaltam a Cristo, que adoram a Jesus, que entronizam Jesus Cristo acima de todas as coisas. Deus quer que você jogue fora o seu eu, que você crucifique a sua carne e que Jesus Cristo nasça no seu coração, que Ele seja glorificado nos teus olhos, nos teus ouvidos, na tua inteligência, no teu coração, nos teus lábios, em tudo. Deus quer que Jesus seja glorificado na sua vida. Joabe poderia falar assim: eu sou o cara, eu conquistei Rabá, eu que conquistei, fui eu que ataquei, eu influenciei todos aqueles soldados e tomei Rabá. Mas ele fala: não, eu não sou servo de mim mesmo, eu sou servo do Altíssimo, e essa glória vai ser para Davi, o rei, o representante de Deus no meio do povo. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Torne o rei Jesus mais famoso do que você. Torne o rei Jesus mais famoso do que você. Nos seus relacionamentos, nas redes sociais e na sua cidade, espalhe a fama de Jesus. Não espalhe a tua fama, porque a tua fama é ruim. Você já viu as pessoas na rede social? Eu não sei se a gente tem sentimentos ruins. A pessoa posta coisas de Deus bonitas. Tem umas brega também, aquelas flores meio brega. Eu acho brega aquilo. E tem umas que botam umas coisas legais, umas frases de efeito. Só que depois de botar uma frase de efeito, fala uma besteira. Que Deus é esse que as pessoas pensam? Que cristão é esse? Gente, as pessoas têm nojo da gente. E eu vou dizer, eles têm razão. Eu acho que eles têm razão. Porque tem muita mala. Muita mala. Mas Joabe diz: a minha vida por completo vai ser nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Deus é o dono da minha vida. Deus é o dono da minha vida. E ele fala assim: eu não sou o dono da minha vida, porque a glória dessa vitória vai para o rei. Eu quero dizer para você: você não é bom, eu não sou bom, nós não somos nada. O rei é Jesus, a glória é dele, a honra é dele, tudo é dele, tudo é dele. Nós não somos nada. E quando Deus te der vitórias, quando você conquistar, quando você evangelizar pessoas, as pessoas se converterem, quando você falar do amor de Jesus para as pessoas, continua olhando para Cristo, dizendo: Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor, como fez Joabe. Terceiro lugar, o que fazer para conquistar uma cidade para o rei Jesus? Está aí: destronar Satanás e exaltar o rei dos reis. O que diz o texto? Olha que coisa interessante que Joabe fez. Verso 30 do capítulo 12. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens daquela cidade. Você entendeu o que eu li? Eu vou explicar para você. Moloque era o deus do fogo. Entre os rituais do seu culto, o mais cruel era, sem dúvida, o do sacrifício de crianças lançadas ao fogo. O tesouro nacional dos amonitas passou às mãos de Davi, inclusive a coroa do rei daquele povo. A coroa era extremamente valiosa, de modo que Davi a levou junto com grande quantidade de despojos encontrada na cidade. É bem provável que a maior parte dessa riqueza tenha sido acrescentada aos tesouros do Senhor e usada para a construção do templo. Sabe o que Joabe faz? Ele chega em Rabá, ele conquista Rabá.
as fortalezas, as fontes, ele dá a vitória a Davi. O que ele faz agora? Ele pega a coroa de Moloque, o deus daquele povo, e coloca na cabeça de Davi. O que ele estava dizendo com isso? Agora, o rei vai ser entronizado aqui neste lugar. O rei vai ser entronizado aqui nesta cidade. O rei vai ganhar aqui nessa cidade a glória e a honra. Nós precisamos destronar Satanás. João, essa palavra é muito forte, João. Destronar. Satanás não é rei? Como é que nós vamos destronar? Claro que ele não é rei. Mas ele tem tomado conta das nossas cidades. Ele tem tomado conta onde as populações estão morando. E Moloque precisa ser derrubado para que o rei Jesus seja exaltado. Joabe tira a coroa da cabeça de Moloque e coloca em Davi. Em Davi. Com este sinal ele estava dizendo: aqui não vai mais ter outro Deus senão o nosso Deus. Senão o nosso Deus. Nós vivemos num mundo sincrético. O povo brasileiro é um povo sincrético. É uma mistura de coisas, um sincretismo. Eles botam numa panela. Não existe sincretismo no reino de Deus. Ou você é de Jesus ou você não é. Não dá para misturar ele com outras coisas. Não dá para misturar ele com Moloque. Ele precisa ser entronizado no nosso meio. E nós, como igrejas, vivendo nesse mundo de hoje, nós precisamos destronar Satanás da nossa cidade e das cidades onde nós moramos, onde as pessoas moram. Precisamos destronar Satanás. Salmos 95:3 diz assim: porque o Senhor é o Deus soberano, o grande rei acima de todos os deuses. Você tem que lutar para que na nossa cidade Jesus seja o rei. E Jesus ser rei, não é você pegar uma faixinha e dizer Jesus é rei, não é isso. É Jesus entrar no coração das pessoas, é nós influenciarmos as pessoas para o reino de Deus, para o reino de Deus. 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. O que nós devemos fazer com relação a isso? Deixa Jesus ser o rei da sua vida e lute para que ele se torne o rei da sua cidade. Seja um guerreiro do rei. Mas não se esqueça, você não vive na época de Joabe, você vive em 2016. Nós estamos em outro mundo, gente. Nós vivemos num outro mundo. O mundo mudou e o mundo está mudando. Nós temos que mudar e fazer de tudo para que Satanás seja destronado das nossas cidades, onde moramos, da nossa cidade. Quarto e último lugar, para tomar uma cidade para o Rei Jesus, precisamos transformar escravos do diabo em servos de Deus. Transformar escravos do diabo em servos de Deus. Olha o que o texto diz: e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Vou explicar isso para você. Os sobreviventes da guerra, normalmente, tornavam-se escravos do povo conquistador. Aquele povo se juntou a outros 7 vencidos, e Davi os utilizou nas suas muitas obras de trabalho braçal, agrícola ou industrial. O que aconteceu? Aquele povo de Rabá, eles eram escravos do deus Moloque. Eles eram escravos de Moloque. Davi toma aquela população lá e agora eles se tornam servos do rei. E inclusive, grande parte desse povo é o que constrói o templo de Salomão, depois o filho de Davi. Então eles saíram de escravos de Moloque, eles se tornaram servos do rei Davi. O apóstolo Paulo foi um homem escravo, ele era um escravo da lei, da religião. Ele se torna agora um homem livre em Cristo. E sabe o que acontece com ele? Agora ele se torna um escravo de Cristo. E ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo está dizendo, eu sou livre de todos, mas eu me tornei escravo dessas pessoas, para quê? Para ganhar pessoas para o Rei Jesus. Eu era escravo da lei, me tornei livre da lei,
Sou um escravo de Cristo, mas sou livre das pessoas. Mas Deus tem me usado como seu escravo para eu ganhar pessoas para o Rei Jesus. E ele diz também em Romanos capítulo 6, de 18 a 22, falando agora para a igreja: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Paulo diz para a igreja: vocês agora são livres, mas vocês se tornaram escravos da justiça, escravos de Deus, para serem santos, para serem um povo que caminha para a eternidade, para ser um povo que fala de Deus a outro povo. Lute para que seus parentes, amigos e colegas sejam libertos por Jesus. Fala para eles do poder libertador de Jesus. Invista na vida deles para que as correntes do pecado e do diabo sejam quebradas por Jesus. Para terminar, pode passar, só revisando o que nós falamos. Para conquistar uma cidade, para o Rei Jesus, 4 pontos. Primeiro, atacar as fortalezas e as fontes. Lealdade e humildade. Destronar Satanás e exaltar o Rei dos Reis. Transformar escravos do diabo em servos de Deus. Para terminar, eu quero contar uma pequena história para você de Constantino. Preparava-se Constantino o Grande para enfrentar Maxêncio na batalha da Ponte Milvia. Os cristãos que faziam parte do exército de Constantino não se mostravam muito ardorosos, entendendo que a guerra não se ajusta ao sentimento cristão. Na madrugada que antecedeu a batalha, presta atenção, Constantino fez correr entre os soldados uma notícia impressionante. Tive uma visão, na qual uma cruz brilhava no céu sobre o campo de batalha. E ouvi uma voz que dizia: In hoc signo vinces, por esse sinal vencerás. Ou seja, uma cruz brilhava no céu. Disse que por esse meio Constantino conseguiu comover e mobilizar os cristãos que, bem dispostos à batalha pela cruz, lhe deram a vitória e com ela o Império Romano. Constantino mostrou-se grato aos cristãos, tornando o cristianismo a religião oficial do Império. O que aconteceu? Constantino tinha uma batalha e ele falou para o povo: vamos, e o povo que era cristão falou: eu não vou. E ele tem uma visão, ele vê uma cruz que brilhava no céu, no campo de batalha. Ele fala isso para os cristãos. Ele fala isso para os caras falam: estou dentro, vamos lá. E eles vão e tomam e vencem aquela batalha. Porque eles criam naquele Deus vivo, naquela cruz vazia do Deus Todo-Poderoso. Essa mensagem de hoje, presta atenção, é um alerta para você. Joabe, ele decidiu ser um guerreiro de Deus. Nós temos que sair dessa posição de alguém que só recebe coisas de Deus, que Deus só dá, a gente senta e Deus dá, eu quero, me dá, me abençoa, eu quero isso e aquilo. Joabe viu a condição, era difícil, ele diz: eu vou me levantar como um guerreiro de Deus. Eu quero dizer para você, Deus quer usar você nessa geração. Deus quer usar a igreja nessa geração, nesse mundo de hoje. Nós vivemos, como eu falei, em outro mundo, gente. É outro tipo de igreja, é outro tipo, é os mesmos princípios, os mesmos valores, mas nós temos que andar diferente para esse mundo de hoje, o mundo a qual nós vivemos. Agora você não pode ficar parado, esperando que alguém vai falar alguma coisa para você, que alguém vai pedir alguma coisa, ou você ficar que nem uma sanguessuga que vem num culto e pede dá, só recebe, não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém. A sua vida vai ter graça. A sua vida vai ter emoção quando você se levantar como um guerreiro de Deus. Parar com essa vida de receber coisas só, de dar, e tomar posição e dizer: eu quero lutar. Eu quero fazer parte do exército de Deus, eu quero fazer diferença. Chega de ficar sentado no banco. E vou dizer, Deus levanta pessoas que ninguém acredita. Deus levantou Davi. Joabe era conhecido, tão conhecido como Davi, mas ele era um grande homem de Deus. Deus quer usar você. Mas João, você falou de um homem que conquistou uma cidade. Qual é a estratégia hoje para a nossa cidade? Eu quero te dar 2 sugestões e não quero falar para você que isso é a única coisa que funciona.
O mundo que nós vivemos hoje é diferente. Sabe, quais são as pessoas que nós vamos conquistar? As pessoas do nosso círculo de relacionamento. Por incrível que pareça, você não vai alcançar pessoas que você não conhece. Uma vez chegaram numa igreja lá em Niterói, no Rio de Janeiro, chamada a primeira igreja batista de Niterói, tinha um pastor chamado Fanini, Nilson do Amaral Fanini. E perguntaram assim, quantos aqui se converteram com uma pregação do Fanini? Poucas pessoas levantaram as mãos. Vocês se converteram como? Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que aquela grande igreja, uma das maiores igrejas do Brasil, a maioria das pessoas tinha sido alcançadas por amigos. Então não se preocupa com pessoas que você não conhece, se preocupa com pessoas que você conhece. Você tem amigos do seu círculo de relacionamento, influencia os teus amigos que você conhece, porque as pessoas que não te conhecem, elas desconfiam de você e você desconfia delas. Isso é certo. Nós temos desconfiança com as pessoas, mas aquelas pessoas que nós conhecemos, Deus quer nos influenciar. E vou te dar uma dica com relação a isso. Discipulado. Vou falar uma coisa que vai chocar você agora. Jesus não pediu para a gente evangelizar. Vou repetir. Jesus não pediu para a gente evangelizar. Vou repetir. Jesus não pediu para a gente evangelizar. Jesus pediu para a gente fazer discípulos. Nós estamos evangelizando e não estamos fazendo discípulos. Jesus não quer que você saia aqui gritando para todos os cantos, eu sou de Jesus, não é isso que Ele quer. Ele quer que você pegue amigos que você tem e ande com eles e torne esses teus amigos discípulos. É isso que Jesus quer, que você ande com pessoas. Só que o que acontece? A gente faz um monte de coisas para Deus, mas a gente não anda com as pessoas. A gente não se importa com elas, a gente não ensina a palavra para elas. O que eu tenho feito? E que muitas pessoas aqui da igreja têm feito. O pastor Vini aqui da igreja, ele é especialista nisso. Ele anda com as pessoas. O que você deve fazer? Pega uma ou duas pessoas e pensa assim, esse ano eu vou pegar 2 pessoas só. Eu vou pegar 2 pessoas, eu vou investir nelas toda semana. Toda semana eu vou me encontrar pelo menos uma vez por semana com essa pessoa. Pega uma igreja de 450 membros. Depois de um ano, nós vamos ter 3 vezes mais de membros. Sabe por quê? Porque nós vamos discipular pessoas. Nós vamos andar com pessoas. É isso que Deus quer que você faça. Ande, cole com as pessoas. Irmãos, nós os pastores, nós não damos conta de tanta gente. É muita gente. Deus quer usar você. Deus quer te usar. Cola em alguém que não é cristão. Cola em alguém, anda com essa pessoa. Cola nela, anda com ela. Porque Jesus pediu para a gente fazer discípulos. É isso que Ele pediu. Ele não pediu para você evangelizar. Ele pediu para você fazer discípulos. Evangelizar é você falar e nunca mais ver aquela pessoa. Fazer discípulos é você andar com as pessoas. A segunda coisa, grupos pequenos. Grupos pequenos. Ah, eu não gosto de grupos pequenos. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas que estão aqui nessa noite aqui me vendo. Que elas falam para mim, João, eu prefiro o grupo pequeno do que o culto. Não tem problema. Se ela pode ir nos 2, ótimo. Mas por que elas gostam de ir no grupo pequeno? Porque elas se relacionam umas com as outras, elas tiram dúvidas, elas choram juntos, elas se derramam. Então assim, os teus amigos não querem vir à igreja. Aliás, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é um templo, igreja somos nós. Os teus amigos não querem ir num templo, mas eles podem ir na sua casa. Eles podem ser alcançados na sua casa. Então nós queremos, esse ano como igreja, aumentar os grupos pequenos, não para dizer nós temos tantos grupos pequenos, não é para isso. Mas é para a gente alcançar essa cidade, para a gente alcançar pessoas. As pessoas hoje, você sabe disso, você pensa, porque a gente está num culto evangélico, que as pessoas acham isso aqui o máximo, tem gente que acha isso aqui nada a ver. A sociedade aí fora acha isso aqui nada a ver. A gente sai daqui, nossa, que maravilhoso. Cara, o teu amigo acha isso aqui nada a ver. Nós temos que entender esse mundo que nós vivemos. Nós temos que mudar os nossos formatos para sermos uma igreja que alcança esse tempo, essa geração. Nós estamos vivendo uma era, ou algo que aconteceu historicamente, que igreja é um lugar. Gente, igreja não é um lugar. Tem gente que fala, isso aqui não é a casa de Deus, gente. Casa de Deus são pessoas que têm o Espírito de Deus, é isso que é a igreja. Então, aonde nós estamos, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos pessoas que nós amamos. Deus quer usar você para alcançar essas pessoas. Você tem que ser usado por Deus. O que Joabe fez? Ele foi estratégico. Nós precisamos ser uma igreja para esse tempo, gente. Para esse tempo que nós estamos vivendo. O tempo mudou e a estratégia é diferente, os princípios são os mesmos. Então, se você puder, discipule alguém.
cola em alguém para você ver o resultado. Tem duas coisas que têm acontecido muito no mundo. As pessoas estão sozinhas e as pessoas estão carentes. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas é carente. Eu conheço gente que não tem dinheiro e é carente. Nós vivemos num mundo de carência. As pessoas estão carentes, as pessoas estão sozinhas. Se eu perguntasse para você, se você tem amigo, possivelmente você não teria coragem, mas você sabe que você não tem amigo. Deus quer que a gente ande com as pessoas. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa colar nas pessoas e andar com elas. E elas são, enfim, levadas aos grupos pequenos, onde elas se tornam uma família ali. E depois elas vêm para o templo. E nós fazemos uma grande celebração a Deus. Talvez você veio aqui hoje para receber alguma coisa. Eu quero dizer para você, hoje não. Hoje Deus está tocando você para dizer o seguinte: seja um guerreiro de Deus nessa geração. Seja um Joabe nessa geração. Nessa geração que nós estamos vivendo. Nesse tempo que nós estamos vivendo. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus te deu influência, usa a sua influência. A nossa igreja tem muita gente de influência, você sabia disso? Pessoas que têm influência. Pessoas que conhecem muita gente. Deus quer usar você no meio dos teus amigos. Deus quer que os grupos pequenos cresçam. E a gente vai alcançando essa cidade, não é falando só falando, mas estrategicamente. Uma igreja estratégica, uma igreja que alcança os perdidos. Eu quero dizer para você, Deus quer te usar. Saia dessa noite assim, eu vou ser um Joabe. Eu vou ser um servo do rei. Eu vou ser estratégico. Eu vou ser leal. Eu vou fazer de tudo para que Satanás seja destronado. Eu vou fazer de tudo para transformar aquele meu amigo perdido num servo de Deus. Seja um Joabe. O culto de hoje, na verdade essa série é uma série de comissionamento. Esse ano nós temos que conquistar, não dinheiro, não prestígio, não, mas conquistar essa cidade para o Rei Jesus. Para o Rei Jesus, amém? Joabe, que Deus te abençoe. Saia hoje para ser um guerreiro estratégico do Rei Jesus. Que Deus abençoe você. Nós vamos orar e vamos cantar mais uma música. E vamos sair hoje como um Joabe estratégico do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor, pela vida de Joabe. Um grande homem de Deus, um servo do rei, um general de guerra. Deus, nos usa, Senhor, nessa geração. Pai, usa a inteligência dessas pessoas que estão aqui, usa a influência desses irmãos que estão aqui, usa os dons, talentos e capacidades para alcançar pessoas. Deus, nós pedimos que haja no nosso meio, na nossa igreja, um despertar de crentes, discipulando pessoas, andando com pessoas que não conhecem a Cristo. E Deus, eu peço que os grupos pequenos possam crescer, se desenvolver, ir além para a honra e glória do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. E é nesse nome que nós oramos, amém e amém. Nós vamos cantar mais uma música depois, você pode ficar em pé. Boa semana para você, Joabe, Deus abençoe você. E não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração. Devolve a vida, a razão, e me faz cantar, e me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração.
teu, ao teu. E eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, pois tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar e me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu, ao teu.